Oi, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje nós estamos aqui junto com a Cristine. A Cristine Schumacher, ela é acadêmica do curso de fonoaudiologia, e a Cris, ela é membro do GEAC desde 2019, no segundo semestre, e ela vai conversar conosco hoje sobre 3 tópicos de patologias de sistema de orelha interna. Nós vínhamos até então, né, tivemos patologia de orelha externa, tivemos algumas patologias de orelha interna, então hoje a gente segue com 3 patologias que a Cris vai abordar, que é trauma acústico, surdez súbita e presbiacusia. Esses são os 3 tópicos que a Cristine vai conversar conosco. Então, Cris, eu quero te agradecer muito por ter preparado esse material, obrigada pela disponibilidade, obrigada por estar conosco, disponibilizar esse tempo para a gente conseguir compartilhar sobre esses 3 tópicos tão comuns na clínica fonoaudiológica. Obrigada, Cris. Eu passo a palavra para você. Eu que agradeço a oportunidade, Prof. Michele. Como a Prof. me apresentou, meu nome é Cristine Schumacher, eu sou pesquisadora da área de áudio no GEAC, e hoje eu vou falar sobre esses 3 temas, sob orientação da professora Michele. Eu vou começar falando sobre o trauma acústico. Pode passar o slide, Prof. Esses outros pontos estão nas aulas dos colegas. São 4 aulas de patologias auditivas, então os próximos serão na próxima aula. Pode passar, prof. Eu vou começar com o trauma acústico. O que é o trauma acústico? Quando a gente pensa pelo nome dele, a gente consegue ver que é um trauma, que é alguma lesão, de alguma ação violenta, de um agente externo, e nesse caso que afeta a audição. Então, o que a gente tem de teoria da doença? Pode passar, prof. É que em função de uma duração e uma intensidade elevada, superior a 90 decibéis, como estouros, tiros ou shows dessa exposição, essa exposição vai lesar as estruturas da cóclea. Então, vai provocar uma perda auditiva temporária ou permanente, dependendo de como essa lesão vai ser reparada. Então, o trauma acústico ele pode ser definido como uma lesão no ouvido, causada por um ruído de alta intensidade. Eu também ressalto que todas as referências estão no canto inferior esquerdo dos slides, então, caso queiram procurar mais sobre essas informações, estão referenciados. Pode passar, prof. E dentre as características dessa patologia, a gente tem a nível de estrutura neurosensorial, as células ciliadas internas, as células ciliadas e os neurônios ganglionares. O alvo do traumatismo acústico vai ser duplo: as células ciliadas externas e as terminações do nervo auditivo, que são as CCI, como mostra ali na figura. Essas duas vão ser as mais acometidas. A prof está passando o mouse ali na figura. Então, ainda hoje não se tem como reverter uma lesão presente nelas. Então, a lesão que afetar elas vai ser uma lesão irreversível. E também essas estruturas, elas vão ser diferencialmente atingidas, que vai depender do tipo do ruído traumático, e da capacidade dessa lesão se reparar ou não. Pode passar. De achados audiológicos, o que a gente tem? A gente sabe que a exposição ao ruído pode provocar diferentes respostas auditiva ou extraauditiva, a depender das características do ruído e da exposição do indivíduo, assim como a Daniele Tessley falou na aula anterior, que tem sobre PAIR. Como efeitos auditivos, o que a gente encontra? A gente tem o zumbido de pitch agudo, que é aquele zumbido bem fininho, que os pacientes se referem muito incômodo com esse zumbido. A mudança temporária de limiar, que é a MTL, e a mudança permanente de limiar, que é a MPL, que essa vai estar sempre presente no trauma acústico agudo ou crônico. E de efeitos extraauditivos, então, a gente tem muitos sintomas, que são distúrbios no cérebro, no sistema nervoso, circulatório, digestivo, endócrino, imunológico, vestibular, que é bastante presente, muscular, funções sexuais e reprodutivas, psiquismo, sono,
comunicação e no desempenho das atividades de vida diária, como as físicas e manuais. Pode passar. Então, essa surdez, ela é sensório-neural e ela vai se instalar logo depois da exposição sonora. Ela vai ser frequentemente de um domínio unilateral, de uma orelha só, do lado que foi exposto a esse trauma, e ela pode ser acompanhada de um zumbido muito intenso e persistente, e também de uma sensação de plenitude auricular, que é aquela sensação de ouvido tapado, trancado, como no subserra, por exemplo, e de vertigens periféricas. E também uma pesquisa evidenciou que essa patologia é muito mais frequente em homens, que pode estar relacionada às funções de trabalho que eles desempenham. Pode passar. E achados audiológicos na clínica. Então, o que a gente tem? A gente vai ter uma metoscopia sem particularidades, e também pode acontecer de ter uma perfuração timpânica, dependendo da ocorrência e forma que foi essa lesão. Se foi muito próximo ao ouvido, pode ter essa perfuração, pode atingir o ouvido. Na audiometria tonal limiar, a gente vai ter uma perda sensorial unilateral e pior nas frequências agudas, então descendente. Na logo, a gente vai ver que vai apresentar uma dificuldade em compreender a fala. Na timpanometria, a gente vai ter uma curva do tipo A ou AD, que AD é quando pode desarticular a cadeia ossicular, né? Então, pode ser essa AD. Os reflexos, eles podem ser parcialmente presentes, porque eles têm relação com o limiar. Então, se eu tenho uma perda descendente na região dos agudos, eu não vou conseguir desencadear um reflexo pela ausência de limiar, e por aferência eu não vou conseguir captar. E também a presença de zumbido e de vertigem vai estar bastante presente nesses casos. Pode passar, prof. De tratamento para essa patologia. Ela é principalmente baseada no uso de remédios, terapia medicamentosa, então corticoides, vasodilatadores, antioxidantes, e ele deve ser aplicado o mais precocemente possível para evitar um agravamento dessa perda. E mais importante, a gente também sempre ressalta que é procurar um otorrino, né, que realizar com antecedência esse tratamento. E além de procurar o tratamento, a melhor forma de evitar é a prevenção. Então, sempre usar EPI, que é o equipamento de proteção individual, que ele tem os fones, e proteger a nossa audição. Então, a nossa saúde agradece esse cuidar da nossa audição usando EPI sempre que for trabalhar, para evitar esse tipo de patologia. Pode passar, prof. Agora, falando sobre a perda súbita, que, como o nome diz, ela é uma perda auditiva que acontece de repente. Ela vai ser uma perda auditiva sensório-neural, que vai se instalar, pode passar, que vai se instalar repentinamente, dentro de alguns minutos, horas ou poucos dias, que são até 3 dias, em uma pessoa que tem audição normal, com uma causa muito variável. Então, apenas 4% dos casos, a gente sabe que tem um comprometimento bilateral, então é muito predominante o comprometimento unilateral de um ouvido só, e cerca de 80% dos pacientes que têm essa patologia, eles vão apresentar um histórico de zumbido ou de estalos no ouvido previamente à perda auditiva, ou até mesmo a uma disacusia, que é quando determinados sons vão provocar dor ou desconforto ao paciente. E essa patologia, ela não é considerada uma doença, mas ela é um conceito clínico, então ela precisa ser rapidamente pesquisada, e ela também é considerada uma urgência médica. Pode passar. De característica dessa doença, a gente tem um quadro clínico que pode se instalar após algum esforço físico, algum estalo ou zumbido, como eu previamente mencionei, ao acordar, depois de um período de repouso, em diversas situações do cotidiano. Acordei surda, assim, digamos, acordei com essa perda auditiva, é a surdez súbita. Então, essa surdez, ela é do tipo sensório-neural, e ela pode ser de diferentes graus de acometimento. Então, o EPRF, ele vai estar bastante prejudicado, que é quando o paciente compreende os sons de fala em uma intensidade aumentada, né, a 40 dB acima do limiar,
vai estar prejudicado a compreensão de fala. Zumbidos agudos, fininhos, aquele de pitch agudo, e vertigem também podem estar presentes nesses casos. E a surdez súbita, ela pode ser permanente e irreversível, mas ela também pode ter uma recuperação espontânea. Eu tenho uma pesquisa que revela que cerca de 25% dos casos, a pessoa retorna a audição normal ou próxima do limiar dela em poucos dias. E raramente isso acontece mais tarde. Então, em poucos dias ela recupera, e mais tarde essa ocorrência é muito menor. E também ela precisa ser tratada com muita antecedência para poder ser reversível. Pode passar, prof. Os achados audiológicos, então. Na miotoscopia, a gente vai ver uma membrana sem particularidades, com duto normal. Na ATL, uma perda sensório-neural unilateral, predominantemente, né, de pelo menos 30 dB em 3 frequências seguidas, consecutivas, instalada dentro de um período menor que 3 dias. Então, é uma perda que se instalou em menos de 3 dias e permaneceu desse mesmo acometimento, dessa mesma frequência. Na logo, a gente vai ter os índices rebaixados, com reconhecimento de fala prejudicado. Na TIMP, a gente vai ter uma curva A, que é a normalidade. Os reflexos, eles podem estar ausentes pela ausência de limiar para desencadear por aferência, e o zumbido também vai ser muito comum nesses casos, causado pela perda auditiva. Pode passar. Bom, essa patologia, ela tem uma etiologia, uma causa desconhecida. Então, o tratamento, ele é o alvo hoje de muitas discussões, de muitas incertezas. Então, além disso, a patologia é pouco frequente na população. E ela tem um índice de recuperação bastante alto, que chega a 60%. E assim, torna muito difícil fazer uma pesquisa, fazer um tratamento adequado, procurar uma terapia adequada para essa população. Existem inúmeras possibilidades terapêuticas, principalmente medicamentosas, como o uso de corticoides sistêmicos e intratimpânicos, que são os mais utilizados na prática clínica hoje, passando pelo uso de vasodilatadores, hemorreológicos, antivirais, oxigenoterapia hiperbárica, justificada pelas diversas teorias, que podem ser inflamatórias, vasculares ou virais. O que eu tenho de experiência de prática clínica é que são muitos casos por infecções virais, como, por exemplo, por causa da herpes zoster ou por causa da cachumba, que são acometimentos que podem levar a essa surdez súbita. São virais. Pode passar, prof. Então, nesses casos, o tempo entre o surgimento dos sintomas e o início do tratamento vai ser o principal fator prognóstico, considerando que quanto mais precoce for o início do tratamento, melhor vai ser esse prognóstico. Ainda assim, alguns estudos têm mostrado que o início do tratamento de 7 a 10 dias não afetaria tanto o resultado funcional dessa perda auditiva, mas o que não anula o tratamento imediato para um melhor resultado. Então, lembrando sempre da nossa amiga prótese auditiva, que ela vai estar ali para ajudar esse paciente, melhorar a qualidade de vida, caso seja uma perda persistente, então vai dar um tratamento adequado. Pode passar. Aqui eu deixo, então, uma indicação de um resumo, que é do Dr. Fayez, que está disponível no site dele, que está citado ali embaixo o site, onde tem um detalhamento sobre a etiologia e tratamentos usados nesses pacientes. Esse é um resumo de um otorrino, então eu deixo ali citado, quem tiver interesse pode acessar, tá muito bom esse material. Pode passar, prof. E por fim, falando da presbiacusia, pode passar. Como o nome a gente vê, presbi é um prefixo que remete a envelhecimento, e a acusia remete a uma perda da audição. Então, a presbiacusia, ela vai ser definitiva, neurosensorial bilateral, nas duas orelhas, simétrica entre essas orelhas, e de progressão lenta, conforme o passar da idade. E o diagnóstico, ele deve começar a ser suspeito quando o paciente tiver uma idade por volta dos 60 anos ou mais.
Então, ele vai apresentar, além disso, uma queixa de dificuldade auditiva, que vai ser muito importante nesses casos o diagnóstico diferencial e por exclusão, para descartar outras patologias que podem estar interferindo, que podem estar acometendo esse paciente. E também a principal queixa deles vai ser eu ouço, mas não entendo, que é um relato muito comum desses pacientes, porque eles ouvem sons mais graves, que são sons ambientais, mas vão ter uma dificuldade em entender os sons mais agudos, que são os sons da fala. Pode passar. Como característica dessa patologia, a gente tem 6 tipos de presbiacusia, que são identificados na literatura, e agora eu vou falar brevemente de cada um deles. O tipo sensorial é quando há uma perda das células sensoriais localizada na extremidade basal da cóclea. Então, vai provocar um rebaixamento auditivo nas frequências agudas. Esse comprometimento, ele não se estende para outras regiões da cóclea. Então, a perda vai ser principalmente nas frequências agudas, e nesse caso, a perda auditiva vai ser um dos fatores menos importantes relacionados ao envelhecimento, porque geralmente ela está acompanhada em outro comprometimento, como questão de saúde geral, como diabetes, por exemplo. A gente tem o segundo tipo, que é o tipo neural, que vai ser caracterizado por uma perda de neurônios ao longo de toda a cóclea, e essa perda, ela ocorre progressiva ao longo dos anos. Então, ela também é verificada nas vias auditivas centrais, e clinicamente ela apresenta um IPRF muito rebaixado. O terceiro tipo é o tipo estria, que é quando há uma atrofia da estria vascular da cóclea, sendo uma atrofia distribuída de maneira irregular, principalmente no giro médio e apical do órgão, e a configuração do audiograma vai ser de forma plana ou com uma queda suave, uma quedinha, em frequências agudas, e também, nesse caso, o reconhecimento de fala vai ter preservado. Pode passar. Aqui a gente tem mais 3 tipos, que são o quarto tipo, o condutivo coclear, que vai se tratar de uma apresentação meio hipotética nesse caso, porque ela vai ser definida por um diagnóstico de exclusão, quando não se foi percebida outra alteração coclear. Aí tem uma alteração na ressonância do ducto coclear, concomitante a uma redução da elasticidade da membrana basilar. Então, audiologicamente, vai se ter um traçado de configuração descendente gradual nos limiares, uma perda maior nos agudos. A mista, a gente pensa que a partir de um pressuposto, de um envelhecimento, que é um processo global, natural do ser humano, o tipo misto seria uma combinação de 2 tipos que eu apresentei previamente. Então, vai ser a relação dos dois e vai gerar essa presbiacusia mista. E, por fim, a gente tem a indeterminada, que ocorre em 25% dos casos, que no audiograma vai apresentar um traçado que não pode ser correlacionado de uma forma fidedigna e consistente com nenhum achado histológico, com nenhum achado. Pode passar, prof. E, de forma geral, o que a gente encontra na audiologia, então? Na meatoscopia, a gente vai ter uma membrana senil, que ela pode ser opaca, sem brilho, que a gente chama de tímpano senil, que é relacionado ao envelhecimento. Na ATL, uma perda auditiva sensório-neural bilateral, de início nas frequências mais agudas, e que pode ter uma progressão para as frequências médias e posteriormente para as graves. Então, vai configurar uma perda em rampa ou descendente para os agudos. Na logo, a gente vai ter uma piora nessa compreensão de fala, que muitas vezes vai ser o primeiro sintoma a ser relatado por esses idosos, do eu ouço, mas não entendo, então vai ter uma dificuldade de compreender os sons da fala, a fala. E na timpanometria, a gente pode ter uma curva A ou uma curva AR. Esse AR é de rigidez da cadeia ossicular, que é muito comum com o envelhecimento. Essa rigidez presente no corpo também pode estar presente aqui na timpanometria.
Nos reflexos, a gente pode ter eles normais ou com recrutamento. Então, o recrutamento, ele vai traduzir uma lesão coclear, e quando não se tem o recrutamento, pode-se imaginar que seja uma lesão retrococlear, que vai caracterizar um padrão neural dessa presbiacusia. E também a gente vai ter um zumbido agudo e persistente, que também pode ser o sintoma de demais doenças relacionadas a essa perda auditiva ou pela própria perda auditiva. Pode passar. Nesse gráfico de um estudo, dá para identificar os limiares de acordo com a idade, relacionando o limiar auditivo, e a gente pode ver que até os 40 anos diminui um pouquinho, e lá para os 60 a perda vai ser muito maior. Mas essa é uma variação de casos, então é muito importante a gente cuidar da nossa audição, evitar se expor a volumes de alta intensidade, a fones de ouvido, e cuidar da nossa audição e da nossa saúde. Pode passar. E de tratamento, o que a gente tem? Os tratamentos medicamentosos, eles não parecem ter muito efeito na prevenção, na estabilização ou na melhora dessa perda auditiva. Mas a gente não pode deixar de investigar e associar as outras doenças que podem ser um agravante para essa perda auditiva, que são condições que podem ter um tratamento. Então, não há nenhuma forma de tratamento que vai restabelecer essa audição. E algumas medicações com potencial de atuação nas vias auditivas, como substâncias ou antioxidantes, têm sido usadas na prática clínica, mas com resultados ainda não definitivos. Da mesma forma que terapia genética ou com células-tronco também não tem um resultado efetivo até o momento. E, mais uma vez, também a gente pode contar com a nossa amiga prótese auditiva, que vai estar aqui para melhorar a qualidade de vida desses pacientes, vai estar nos auxiliando, e ela vai, com certeza, melhorar muito a qualidade de vida e a audição desses pacientes. Pode passar. Agora eu finalizei a teoria, e eu trouxe 3 casos, um sobre cada patologia. Então, vamos praticar, vamos fazer todas as peças se encaixar nesse momento. E eu vou apresentar 3 casos que eu quero que vocês pensem um pouco sobre a história clínica e os achados audiológicos que eu vou apresentar, para definir qual patologia vai se encaixar em cada caso. Começando pelo caso 1. Paciente de 75 anos, F, chegou para o atendimento com queixa de ouvir, mas não entender, e não saber de onde está ouvindo o som. Foi encaminhado pelo médico clínico geral para avaliação audiológica. Seu filho, é necessário gritar com ele o tempo todo para que ele ouça. E o volume da TV é sempre altíssimo. Nega otites, otalgia, vertigem, zumbido, tabagismo e etilismo. Nunca trabalhou exposto ao ruído, é bancário aposentado e toma medicação para hipertensão. Na metoscopia, a gente verificou sem particularidades. Na ATL, uma perda auditiva simétrica sensorial de grau moderadamente severo e uma configuração descendente bilateralmente. Na logo, índices rebaixados em 60%. Na timpanometria, uma curva A e os reflexos parcialmente presentes. E o zumbido, de acordo com a escala EVA, ele referiu nota 8. Pode passar, prefeito. Aqui eu tenho um audiograma e a logoaudiometria com os valores citados ali embaixo. Não sei se eu deixo um tempinho agora para pensar um pouco sobre o caso. Se a prof puder voltar no slide. Acho que pode seguir, Cris. Tá bem. Pode passar, então, prof. Então, nesse caso, o que a gente vai ter é a presbiacusia, que está explícita principalmente na história clínica, pela idade, pela queixa dele, e não tendo relação com outra coisa que ele trouxe na história clínica, somente com a hipertensão que pode estar relacionada, e principalmente pela perda ser bilateral e pior nos agudos, com o reconhecimento de fala prejudicado. Pode passar. No caso 2, agora. Paciente de 46 anos,
D foi encaminhada pelo otorrino para avaliação audiológica por referir perda auditiva repentina e zumbido. Acordou surda há 2 semanas. Refere muita dificuldade para compreender a fala, principalmente em ambientes ruidosos, nega otites, otalgia, vertigem, tabagismo, etilismo e outros problemas de saúde. É professora de educação física e faz uso de medicamentos para ansiedade. A metoscopia foi sem particularidades, a audiometria foi uma perda auditiva assimétrica, sensório neural de grau moderadamente severo na orelha direita e audição dentro dos padrões de normalidade na orelha esquerda. A logo, ela vai estar com os índices rebaixados em 60% também. A timpanometria com curva A, indicando normalidade. Os reflexos vão estar presentes, parcialmente presentes, e o zumbido também com nota 8 da escala F, que é uma nota bastante alta. Pode passar. Aqui o audiograma, então, e é os resultados da logoaudiometria, do IPRF e do LRF, ali embaixo citados. Está mascarada essa audiometria. Acho que pode passar, prof. Aqui eu trouxe um exemplo de alterações que também podem... aqui é a primeira timpanometria. Aqui eu trouxe a timpanometria e os reflexos que estão parcialmente ausentes. Ali nas frequências de 500 e 1000, ele está ausente, e nas frequências de 2 e 4 ele está presente, mas em um limiar um pouco acima do normal, mas de acordo com a perda dele. E a timpanometria com curva A bilateral. Pode passar, prof. Aqui eu trouxe alguns exemplos que podem aparecer, como, por exemplo, a efusão de orelha média, qual a curva apresentaria, o traçado de curva que pode aparecer, quando se tem uma pressão negativa na orelha média, essa característica de traçado, quando se tem uma otosclerose, que vai ter essa característica também de curva, quando tem a perfuração timpânica, que também vai ter esse duplo pico, não vai criar uma pressão, quando se tem uma descontinuidade ou desarticulação da cadeia circular, vai ter esse tipo de curva. E quando se tem um ajuste de sonda frouxo, que a gente tem que dar uma melhorada na sonda, pressionar um pouquinho mais, vai ter essa configuração. E quando a sonda está bloqueada, como por exemplo com cerumen, seria esse tipo de configuração que aparece no equipamento. Então, para ficar atento, foi só uma dica que eu trouxe aqui nesse caso, mas que o que importa para responder o caso está nos 2 slides anteriores. Pode passar, prof. Isso. Então, a resposta desse caso vai ser a surdez súbita, que apesar de que no relato a paciente procurou atendimento após 14 dias, então a gente pode ver que nesse caso a perda não teve uma regressão, e ela provavelmente vai ser uma perda irreversível. Esse também é um caso real que eu trouxe. E também eu trago de informação para descobrir que a perda súbita, né, que ela, nesse caso, foi caracterizada por ter acordado surda, né, ela sentiu o zumbido e acordou surda. Então, nesse caso, também foi de uma etiologia comum, por infecção viral, que seria a cachumba. Então, a gente tem que ter muita atenção a esses casos virais, tratar da melhor forma, para prevenir esse tipo de perda. Que nesse caso, infelizmente, não teve reversão. Pode passar. E, por fim, o último caso, L, 47 anos, vem encaminhado pelo otorrino para avaliação audiológica após uma explosão no quartel militar. Ele refere zumbido, vertigem, dificuldade de compreender a fala no silêncio e no barulho. Ele trabalhou como militar desde os 18 anos sem utilizar EPI, nega otites, otalgia, tabagismo, etilismo e outros problemas de saúde. A metoscopia foi sem particularidades,
A perda auditiva é simétrica, do tipo sensório neural, de grau moderadamente severo e configuração em entalhe bilateralmente. A logo vai ter uma dificuldade de compreender a fala. A TIMP vai ter uma curva do tipo A e os reflexos parcialmente presentes. Vai ter presença de zumbido e de vertigem. Pode passar. Aqui, então, a gente tem uma perda maior na orelha direita. Pode passar, prof. E, por fim, a gente tem como patologia base, nesse caso, o trauma acústico, que, como a gente pode ver, ele tem uma perda em várias frequências, que caracteriza essa perda unilateral em todas as frequências, provavelmente por conta da explosão, como ele trouxe na história clínica. Pode passar. As referências utilizadas nessa aula. Pode passar. E muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida que tiverem, se quiserem o material também eu posso estar enviando, é só me contatar pelo e-mail. Muito obrigada pela atenção de todos e pela oportunidade de estar dando essa aula aqui no GEAC. Obrigada, prof. Michele. Se tiver alguma contribuição. Obrigada, Cris. Muito obrigada. Não, tá ótimo. Tudo certo. Obrigada, espero que todos possam aproveitar. Mais uma vez, felizes com a disponibilidade que você teve de montar esse material. Obrigada, viu, Cris?